Há uma série de mensagens que nós iniciamos, e estamos falando a respeito da nossa escala de valores. É importante os irmãos entenderem que existem algumas mensagens que são para o momento, mas existem algumas mensagens que são para a vida. E nós não temos problema nenhum em sermos dirigidos pelo Espírito Santo para ministrar ambas. Algumas coisas que nós ministramos no culto são para aquele momento. Deus quer falar algo naquela semana, naquela hora. Mas eu tenho certeza que estas mensagens que Deus tem dirigido não é só para esta semana. Quando nós falamos sobre valores, nós estamos falando sobre base, sobre alicerces da nossa vida, sobre fundamentos, onde você vai construir a sua vida toda. E eu quero recordar com você algumas coisas que eu já ensinei aqui, e sobre isso eu quero edificar depois. Nós estamos falando sobre valores, e nós já aprendemos aqui que valor é a importância que você dá para pessoas e coisas na sua vida. Nós estamos rodeados de muitas pessoas, amigos, familiares, nós estamos rodeados de muitas coisas, emprego, lazer, tantas coisas, Deus, família, ministério, são tantas coisas que nos rodeiam. Agora, a bem da verdade, todos nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e nós atribuímos valor para elas. Nós colocamos alguns como mais importantes do que outros, e está certo isso. Está certo isso. Deus, por exemplo, tem que ter mais importância do que tudo. Cônjuge tem que ter mais importância do que amigos. Casamento deveria ser mais importante do que carreira. Pessoas precisam ser mais importantes do que coisas. Você tem de fato que atribuir valor às pessoas e às coisas, e você de fato, nós fazemos isso, nós organizamos as pessoas e as coisas da nossa vida no que chamamos de escala de valores, onde no topo nós colocamos aquilo que nos é mais caro, e nós vamos elencando um após outro em ordem de importância. Até aí está tudo bem. O problema é que muitos de nós, sem perceber, e de uma forma inconsciente, nós começamos a inverter a nossa escala de valores. Nós não invertemos no discurso, nós invertemos na prática. Nós continuamos a falar bonitinho. Não, Deus é o número 1, família é a coisa principal. A gente continua bonito no discurso, mas muitas vezes, sem perceber, na prática, Deus vai ficando para trás. Na prática, família vai ficando de lado. Na prática, os filhos vão sendo esquecidos, o casamento vai sendo negligenciado. Na prática, o dinheiro vai crescendo no nosso coração. Isso acontece com todos. Cada um de nós tem uma escala de valores própria. E para que o Espírito Santo possa nos ministrar nessa área, primeiro é importante você, sem medo, permitir que Deus te revele qual tem sido a tua verdadeira escala de valores. Eu mencionei aqui que você pode descobrir a tua escala de valores, pelo menos através de duas coisas: tempo e dinheiro. Porque você vai investir tempo naquilo que você valoriza. Por isso, parabéns por estar aqui nessa manhã.
Deus está na sua escala de valores, glória a Deus. Fala assim, passei em uma. Amém? Mas é importante que você, eu falei sobre isso, tenha consistência, que você busque a Deus diariamente, que você fale com Ele em oração, que você o ouça através da sua palavra diariamente. É importante você ter a santa e boa tradição de congregar numa igreja local. Isso tudo é colocar Deus em primeiro lugar, é tempo. Se a tua família é importante para você, a tua família estará na tua agenda de tempo, teu cônjuge, teus filhos. Com consistência, você vai dar o teu tempo para aquilo que você tem, para quem você valoriza. Então a Creuza sai de Itupeva e vem visitar o Samuel, que mora aqui na região. Eu não preciso perguntar para a Creuza se ela ama o irmão. E aí vem um princípio que eu já mencionei aqui. Se você quiser saber o que alguém valoriza, não precisa ouvir o que ele diz, observe o que ele faz, porque o que a gente faz, fala mais alto do que o que a gente diz. De nada adianta ficar dizendo eu amo, eu amo, eu amo, mas sai de Itupeva, visita o irmão, vamos buscar a Deus. Isso já é parte, 50% da minha mensagem hoje, aleluia. Quer saber o que é importante para você? Observe o que você está fazendo. Pastor, por que essa mensagem é importante? Porque a nossa escala de valores vai ser a nossa bússola para a vida. A nossa escala de valores vai nos empurrar em direção a determinado tipo de vida e a determinado destino. É por isso que existem pessoas sendo empurradas para uma vida materialista, por causa da escala de valores. É por isso que existem pessoas se aproximando de Deus e outras se afastando de Deus. É por isso que existem pessoas caminhando para o fracasso familiar e existem pessoas caminhando para grandes e poderosas vitórias familiares. Elas, sem perceber, elas têm uma bússola dentro delas. A escala de valor que você tem está apontando a tua vida para uma direção. É um imã que está te levando, te atraindo para um determinado destino. E é por isso que o Evangelho, ele não vem mudar apenas as nossas emoções, mas o Evangelho muda e consolida os nossos valores. Evangelho não é moda, Evangelho é mudança. O Evangelho tem que tocar e mudar e transformar os nossos valores. E nós começamos a falar então, qual é a proposta do Evangelho? Primeiro lugar, na minha escala de valores, o que tem que vir em primeiro lugar? O que tem que ser priorizado na minha vida? Já falamos sobre isso, quero repetir. Deus precisa ser o número 1 na nossa vida, o nosso Criador. Porque quando eu falo sobre vida, eu não estou falando apenas sobre 80, 100 anos aqui na terra, eu estou falando de eternidade. Você foi criado para ser eterno. A tua passagem aqui é temporária. A vida terrena é temporária, mas a tua vida, na verdade, é perpétua. Você viverá para sempre. Este corpo físico um dia vai se destruir, mas você não é este corpo. Você é um espírito, e o teu espírito existirá para sempre. E a proposta do Evangelho é Deus te convidando para passar a eternidade com Ele. Agora, aquela pessoa que não consegue passar 1h30 com o Senhor por semana, como realmente espera que Deus quer que ela passe a eternidade com Ele? Estão entendendo?
Então eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Também preciso colocar Deus em primeiro lugar, porque é Deus a base de tudo mais que eu vou fazer. Eu quero ler um salmo com você. Salmo 128. Grifa aí, Salmo 128. Porque este salmo também fala de valores. É o salmo da família. É o salmo da vida feliz. Imagine que eu e você fôssemos até Deus e perguntássemos assim: Senhor, como é a descrição de uma pessoa feliz? Imagine Deus pintando um quadro e nos dizendo como é a vida de uma pessoa feliz. E olha o que está escrito aqui: bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, bem-aventurado quer dizer vitorioso, bem-aventurado quer dizer exitoso, conquistador. Quantos querem ser bem-aventurados aqui? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Pastor, eu tenho que ter medo de Deus? Não, essa palavra temor aqui significa respeito, consideração, reverência. Está dizendo: feliz é o homem que respeita a Deus, feliz é o homem que considera a Deus, ou trazendo para dentro da minha mensagem, feliz é o homem que valoriza a Deus. Feliz é o homem que coloca Deus em primeiro lugar, feliz é o homem que prioriza a Deus. Agora olha o que diz mais: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Agora, veja o que acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar. Vamos ver o resultado? Vamos ver o resultado de construir a nossa casa sobre a rocha, de amar a Deus sobre todas as coisas, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Olha o que diz a partir do verso 2. Primeiro, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como brotos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme, que prioriza ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Esse salmo fala de paz, este salmo fala de vida longa. Ver os filhos dos filhos é envelhecer para ver os netos. Este salmo fala de frutificação, este salmo fala de uma família feliz, este salmo diz que o justo terá uma casa para viver. Este salmo fala de você trabalhar, você ser próspero, você ter a bênção de Deus naquilo que você fizer. Esse salmo, dentro da mensagem que eu estou trazendo para você, revela o seguinte: em primeiro lugar, Deus é a base de uma família feliz. Fala isso para quem está do seu lado. Segundo, Deus é a base de uma vida próspera. Fala isso também. Está entendendo? Pastor, como é que Deus pode ser a base? Deixa eu explicar para você. Eu já vi pessoas que pararam de buscar a Deus com o argumento de que tinham que ter mais tempo com a família. Pastor, eu não vou mais ler Bíblia, nem orar, nem ir no culto, que agora eu só vou ficar com a família. É um erro. Claro que é um exagero um negócio desse. Por quê? Por que é um exagero, pastor? Simples, meu irmão. Quando você busca a Deus, a bênção de Deus vem sobre você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Segundo, quando você busca a Deus, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para resolver os conflitos familiares. Quando você está envolvido com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Primeiro, Ele vai quebrantar o teu coração. Uma pessoa cheia de Deus vai perdoar mais fácil. Uma pessoa cheia de Deus vai ouvir mais.
Uma pessoa cheia de Deus vai aconselhar e falar de uma forma diferente. Uma pessoa cheia de Deus vai reagir de uma forma diferente. Para você ter uma família feliz, você precisa muito de Deus. Porque tem coisas, desafios no casamento, desafios na família, desafios na criação dos filhos, que se não for a ajuda de Deus, a gente não consegue. É por isso que colocar Deus em primeiro lugar vai te capacitar a edificar uma família feliz. Também você tem que decidir por Jesus, meu amado, pelo seguinte: muitas pessoas estão com um vazio interior, muitas pessoas estão com o coração sem Deus, a vida sem Cristo é uma vida vazia. E estas pessoas que não sentem satisfação, essas pessoas que têm uma sede de alma, estas pessoas que têm um vazio interior, elas tentam preencher esse vazio com drogas, com dinheiro, com carreira, com realizações, e algumas caem no erro e dizem assim: quando eu casar eu vou ser feliz. Eu vou casar com alguém, essa pessoa vai preencher o meu vazio existencial. Será que isso é verdade, gente? Será que isso é verdade? Fala para quem está do seu lado: só Deus pode preencher o teu vazio. É terrível você entrar num casamento esperando que a outra pessoa faça o papel de Deus na sua vida. Eu não posso esperar isso da Ana Paula. Olha, você tem que preencher o meu vazio existencial. A Ana Paula não pode esperar isso de mim. Não, meu irmão, eu preciso me resolver para poder entrar num casamento. Vocês irmãos estão entendendo? Eu preciso estar resolvido. Olha, eu sou feliz com ou sem você. Porque quem me deixa feliz é Deus. Agora você vai acrescentar na minha felicidade. Estão entendendo isso aqui? Quando alguém fala assim: não, eu só posso ser feliz com fulano, já inverteu a sua escala de valores. Deus não está sendo o número 1. Então você tem que abrir o teu coração para Deus, você tem que buscar o Senhor, se encher do Espírito Santo, deixar Jesus lavar os teus pecados, apagar o teu passado, escrever o teu nome no livro da vida, deixar Ele falar com você, deixar Ele te dar um propósito. E aí, quando você estiver cheio de Deus e encontrar uma pessoa cheia de Deus, aí sim, você vai ter um casamento à maneira de Deus. Deus precisa ser o número 1 na nossa vida. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei de avião, estava já com a minha esposa, lua de mel, né? Eu demorei para viajar de avião. E eu lembro que, logo no início do voo, aquela comissária de bordo veio explicar as regras do voo. E ela falou: olha, se acontecer alguma coisa e a cabine perder a pressão, máscaras cairão diante de você. Até aí tudo bem. Mas aí ela falou uma coisa que me deixou assim preocupado. Ela falou: primeiro você vai colocar a máscara em você. E só depois você vai ajudar a pessoa do seu lado. E eu estava na lua de mel, gente. Falei: está errado, está errado. É claro que eu vou primeiro colocar a máscara na minha esposa. Eu a amo, eu morro por ela. E aí eu fui perguntar: viu, mas por que primeiro em mim, depois, vamos supor que tiver filhos, por que primeiro em mim, depois nos meus filhos? Por que primeiro em mim, depois na minha esposa? E ela falou uma verdade, que eu tive que aprender. Ela falou: normalmente quando se perde a pressão, a pessoa ela adormece, ela desmaia. E às vezes você não coloca em você, e você está tentando colocar na pessoa, e se você desmaiar, morre os dois. Então coloque em você e fique acordado. E você estando bem, coloque na pessoa, ainda que ela tenha desmaiado, mas ela vai ficar bem. E aí eu aprendi uma lição para a vida. Às vezes a gente quer ajudar os outros, mas a gente está desmaiando.
Por isso você tem que ir até Deus e falar: Deus, coloca esse oxigênio na minha vida, coloca essa unção, essa graça, essa sabedoria, essa paz, esse amor na minha vida, essa alegria na minha vida, porque eu preciso disso em mim, eu preciso desse oxigênio em mim, para que depois eu possa aplicar sobre os outros, senão vai todo mundo desmaiar aqui, e ninguém vai sobreviver a esse voo. Os irmãos estão entendendo? Diga: primeiro Deus. Agora, na nossa escala de valores, em segundo lugar, vem, quem já aprendeu? Diga: família. Olha, é ruim até de sair da boca, né? Diga: família. Diga: primeiro Deus, segundo família. Fala bem alto para o diabo escutar, fala: família. Isso aí, gente. Ainda que, por mais que a gente diga isso, pode ser que a gente não esteja praticando assim, mas você tem que saber de fato que está certo. Depois de Deus vem família. Agora eu vou pegar um texto aqui que eu já li também. Pastor, por que família vem antes de igreja, por exemplo? Sabia que Deus não é igreja? Quem sabe que Deus não é igreja? Deus, família. Onde Deus se encaixa aqui? Deus se encaixa no fato de você vir adorá-lo, está certo? Mas cuidado, porque nós vamos falar depois sobre ministérios. Aliás, amanhã à noite vamos ter um treinamento ministerial aqui. Se você quiser, vem, é aberto para todos, para diáconos, assistentes, todos aqueles que querem aprender a servir e se envolver no corpo de Cristo. É aberto, gratuito, pode vir amanhã às 19 horas. Mas escute uma coisa: eu primeiro preciso cuidar da minha família, aí sim, para depois começar a atuar no ministério. Não que eu preciso esperar a minha família ser perfeita, não é isso, nenhuma família vai ser perfeita. Mas escute, antes de atuar no ministério, antes de cantar, antes de pregar, antes de carregar uma cadeira, eu preciso ter certeza de que o tanque emocional da minha família está abastecido. Eu preciso ter certeza de que eu estou dando atenção para a minha família, de que eu estou fazendo o meu papel dentro de casa, como marido, como esposa, como pai, como filho até. Família é o segundo ponto, vem antes de ministério, vem antes de trabalho, vem antes de amigos. A única coisa que vem antes de família é Deus. Diga: Deus, família. Até aí está fácil, não é? 1 Timóteo 3,5 diz assim: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O que Deus está falando aqui? Cuida primeiro da tua família e depois cuida da minha. Deus está dizendo: cuida primeiro da tua casa e depois da casa do Senhor. Eu brinco, quando eu era solteiro, eu servia ao Senhor. Quando eu me casei, eu continuo servindo ao Senhor, e agora a senhora, Ana Paula. E agora tem 3 senhoras lá em casa, para servir também. Depois de Deus, e depois da minha família, vem a igreja. Então, quem aqui é a igreja do Senhor? Deixa eu já deixar isso claro para você. Pastor, entre nós e a sua família. Ih, filhão, você está enrolado, hein? Eu estou com a minha família. Está entendendo, irmãos? Eu espero que você siga o meu exemplo. Primeiro Deus, depois família, depois a igreja. Porque se eu não cuidar da minha família, como eu posso cuidar da igreja de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está perguntando aqui. Veja, é o meu ministério dentro de casa que me habilita a ter um ministério na casa do Senhor. É o meu caminhar dentro de casa. Pastor, você tem que ser perfeito, ter a família perfeita. Não, famílias são imperfeitas, mas eu preciso pelo menos estar atuando dentro da minha casa, agindo dentro da minha casa, orando pela minha casa, sendo
procurando ser um bom homem dentro de casa, para que eu possa então estar habilitado para fazer a obra de Deus. Isso vale para tudo, irmão. Não inverta, isso vale para tudo. Primeiro Deus, depois família. Está fácil até aqui? Agora eu vou complicar para você. Agora a coisa vai apimentar um pouquinho. Dentro da família, também é necessário haver uma escala de valores. E é aqui onde muitas famílias têm tropeçado e têm sido destruídas. Essa mensagem está sendo gravada. Eu até peço para você ouvi-la mais de uma vez. Dentro da família, é necessário que você entenda que há uma escala de valores. Porque família, no Brasil, é um termo muito amplo. Sogro e sogra é família, misericórdia. Cunhado é família, misericórdia. Tem um cunhado aqui, glória a Deus. O sobrinho do tio do irmão também é família. O concunhado é família. Então, quando eu falo assim que primeiro Deus, depois família, tem gente que já bota tudo aí dentro. Diga assim, negativo. O que é família, segundo a palavra de Deus? Existe uma hierarquia aí. Se você é solteiro, a tua primeira família são os teus pais. Amém? Se você mora com os teus pais, ou ainda que você more sozinho, se você é solteiro, a tua primeira família são os teus pais. Agora, quando você se casa, acontece algo que você tem que entender. Gênesis capítulo 2, verso 24, um texto muito conhecido, diz assim: deixará, portanto, o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então, existe um princípio aqui, quando você casa. Quantos são casados? Levanta a mão aqui. Sou casado, pastor. Há um princípio que você tem que praticar. Difícil de praticar. É o princípio do deixar. Diga deixar. A Bíblia tem esse verbo, você não vai mudar esse verbo. O verbo é deixará pai e mãe. É um princípio bíblico. Significa que quando eu falo em família, para o casado, há uma escala de valores bíblica e abençoada. Primeiro lugar, eu e o meu cônjuge. Diga, eu e o meu cônjuge. Quando eu me casei, eu tive que deixar os meus pais. A minha esposa teve que deixar os pais dela. Como que é deixar, pastor? Primeiro, fisicamente. Diga assim, quem casa, quer casa. Eu sei que existem algumas exceções temporárias. Pastor, estou terminando a minha casa, não entregaram o apartamento, vou ter que morar lá com meu pai, com a minha sogra por 3 meses. Ó, irmão, a gente entende algumas exceções temporárias, mas eu não preciso desenhar para você que morar com sogro ou com pai e mãe depois de casado é problema. Preciso, irmãos. Por isso que no primeiro livro da Bíblia, no segundo capítulo do primeiro livro, Deus já falava assim, ó, princípio da família. Vai casar? Deixa. Deixar é deixar geograficamente. Vou para um lugar que é meu, porque aí eu posso quebrar o pau sossegado. Estou brincando aqui, mas é uma verdade, entenda. Deixar é deixar financeiramente. Ah, mas eu acho que eu vou passar fome. Passe fome sozinho com o teu cônjuge, mas não dependa do dinheiro do teu sogro, do dinheiro do teu pai. Deixar é deixar espiritualmente. Eles oravam por você, agora você faz sua própria oração pela tua família.
Deixar é deixar emocionalmente. Olha o que acontece, tem gente que casa e vai para a casa deles, glória a Deus, está vivendo com o dinheiro deles, glória a Deus, mas na primeira briga, oh mãe, a senhora não sabe o que a Ana Paula fez comigo, mãe. Ai mãe, aí eu conto para minha mãe tudo o que aconteceu lá comigo. Aí existe um princípio. Quantos aqui já são pais de gente casada ou sogro de gente casada? Levanta a mão. Tem pouquinha gente aqui. Mas olha o que acontece, cuidado com isso. Vem o filho, vem a filha. Ai, quebramos o pau, aconteceu tal coisa. O que acontece com todo bom pai e boa mãe? Toma as dores, sim ou não? Miserável, o que está fazendo com o meu bebê? Essa mulher está destruindo o coração do meu bebê. Só que existe uma realidade para quem é casado. Você briga hoje, faz as pazes amanhã e está tudo em ordem. Aí, só que no domingo você tem que comer o frango da sogra, que você já fez a caveira da tua esposa para a tua sogra. Está entendendo o problema? Porque no casamento você até resolve mais rápido. Mas o teu irmão, o teu cunhado, o teu sogro, o teu pai, tua mãe, eles não vão resolver isso tão rápido no coração deles. Então deixar é deixar emocionalmente. Sabe o que significa isso? Quem aqui é casado, levanta a mão. O pau que você quebra na sua casa, fica na sua casa. Na hora que você leva para os teus pais ou para o teu sogro, você quebra um princípio bíblico. Porque eles não vão ser parte da solução, eles vão ser parte do problema. Ah, pastor, mas eu preciso de aconselhamento. Ótimo, procure uma pessoa neutra. Procure uma pessoa neutra, não alguém que depois vai ficar emocionalmente comprometido com você. Os irmãos estão entendendo? Guarda essa frase. Toda vez que você quebra um princípio bíblico, aquele princípio quebrado quebra você. Toda vez que você quebra um princípio bíblico, aquele princípio quebrado quebra você. Pastor, eu acho que o senhor está sendo muito radical. Eu acho que não precisa ser tão radical. Se eu sentar meia hora com uma pessoa que está quebrando esses princípios que eu estou dizendo, eu consigo enxergar o fracasso em algumas áreas, provocado porque essa pessoa tem quebrado esses princípios. Pastor, existe exceção para isso? Claro que existe. Claro que existe. Você sabe que ao longo da vida, primeiro eu me caso, vou ter a minha casa e criar meus filhos. Eu vou respeitar os meus pais, meus sogros, vou orar por eles, mas o caminho da vida é que tanto os meus pais, quanto os meus sogros envelheçam, enquanto eu estou criando as minhas filhas. Aí chega um momento que as minhas filhas vão ter que dar o pé de casa, e eu, como um bom pai, preciso aprender a ajudá-las a fazer isso, porque tem muita gente, não, o pastor vai morar comigo, 40 anos morando comigo, 50 anos morando comigo. Na Europa já é comum, já tem mais filhos, além de 40 anos, tem mais filhos solteiros morando com os pais do que sozinhos. A Europa é um fracasso na área familiar. Fracasso. Mas eu sei que quando vai chegar o momento das minhas filhas irem embora de casa, é o momento que agora os meus pais estão tão velhinhos, que normalmente ou eles vão vir morar comigo para que eu cuide deles, no último estágio da vida deles, ou talvez até eu tenha que ir lá com eles, para cuidar deles no último estágio da vida deles. Isso é bíblico. O que eu estou dizendo é que nos primeiros anos de casamento, das primeiras décadas, você tem que saber que é você e a tua família, você e o seu cônjuge. E olha, que mesmo nessa exceção, eu como pastor encontro tantos problemas. O que tem de velhinho ali, que sendo cuidado, que dá trabalho, que interfere no casamento, não é fácil. Diga assim, quando eu quebro um princípio, o princípio quebrado
me quebra também. Pastor, qual o remédio para isso? Coloque limites. Estabeleça limites. Você casou, tenha limites. Vá com uma regularidade na casa do teu pai, da tua mãe, na casa do teu sogro, mas com limites. Não abra os teus problemas para eles, não chore para cima, não faça isso. Estabeleça limites claros. Converse você e o teu cônjuge. Teus pais e os teus sogros não têm que saber dos teus problemas familiares, não têm que saber da tua vida financeira, não têm que saber dos teus problemas emocionais, não têm que saber da tua carreira, não têm que saber de nada disso. Estabeleça limites. E se você tiver dificuldade, peça para o teu cônjuge te ajudar, que eu sei que ele vai te ajudar rapidinho. Está fácil ou está difícil? Olha, essas mensagens são boas que ninguém dá glória a Deus. Eu gosto dessa mensagem. Agora nós vamos piorar. Agora eu vou botar o dedo na ferida. Agora nós vamos entrar numa área mais profunda. Se sogro e sogra, pai e mãe do casado já não é prioridade, a prioridade é o casamento do cônjuge, preste atenção agora, porque isso é muito forte. Cônjuge vem antes de filhos. Cônjuge vem antes de filhos. Ah, pastor, agora eu não concordo. Até agora a mensagem estava indo muito bem. Mas se eu tiver que escolher entre os meus filhos e aquele mal acabado, entre os meus filhos e aquela onça, eu vou ficar com meus bebês. Meus bebês. Eu sei que você pensa assim porque a nossa sociedade passou a pensar assim de 30 anos para cá. E é por isso que há um fracasso generalizado das famílias. Existem estudos que comprovam que a nossa sociedade de 30 anos para cá passou a centralizar os filhos no lugar do casamento. Eu vim de uma geração, e eu acredito que muitos aqui vieram, em que quando o jantar era colocado na mesa, o melhor bocado ia para o pai de família, sim ou não? Botava o frangão lá, o papai podia escolher se era uma coxa ou peito, o melhor era para o prato do papai, e as crianças ficavam só olhando, sim ou não? Mas hoje em dia isso mudou. Quando se coloca o prato na mesa, hoje, primeiro vão se perguntar para as crianças, qual você quer? Se o marido quiser alguma coisa, ele que se vire para lá, a esposa, não, primeiro é a criança. Eu estou dando esse exemplo bem simples, para te falar que isso hoje está em tudo. Lá em Itupeva a gente tem, na igreja nós administramos uma escola, Colégio Objetivo de Itupeva, quase 1000 alunos. Essa é uma época de matrículas. Você sabe quem é que decide a matrícula dos filhos na escola? Antigamente, os pais chegavam, sentavam com a coordenação, com quem estava fazendo a matrícula, perguntavam sobre tudo, olhavam a estrutura, interessante, como é que é o ensino, deixa eu ver os livros, quanto custa, e às vezes eles iam até pensar um pouquinho, conversar entre eles, o casal, e depois eles faziam isso em várias escolas, e depois eles diziam, vamos ficar com tal escola. Isso era antes, sabe como é que é hoje? Hoje o casal chega na escola, abre a porta do carro, fiarada, corre aí para ver o que vocês acham. Aí a molecada começa a correr, que legal, que legal, que legal, que legal, eles perguntam o preço, vão para outra escola. Quando visita 3, 4 escolas, fala, e aí, crianças, qual escola vocês escolhem? Está entendendo quem está liderando hoje? Há um livro chamado Pequenos Reizinhos, trata dessa deformação. A criança, os filhos
foram colocados num papel central dentro de casa. E os pais agora são escravos do pequeno reizinho, são escravos dessas crianças. Existem estudos que comprovam, olha só, pastor, mas eu acho que eu não posso colocar o meu cônjuge acima dos meus filhos. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Há estudos que comprovam que toda família que prioriza os filhos acima do cônjuge, estes filhos crescem deformados emocionalmente, eles vão inseguros. Por quê? Porque você cria gente egoísta e egocêntrica, achando que é o centro do mundo. Quando lá na minha mesa, quando eu era criança, que eu via aquela coxa de frango ir para o prato do meu pai, sem perceber eu estava aprendendo alguma coisa. Eu não sou o centro dessa casa. Isso já me ajudará a aceitar muitas coisas que vão acontecer na minha vida, porque eu não sou o centro da vida, eu não sou o centro da minha cidade, eu não sou o centro da minha escola. O banco não tem obrigação, a polícia não tem obrigação, eu não sou o centro do universo. Mas hoje em dia, como tudo vem parar no pratinho da criança, ela cresce imaginando que é o centro de tudo. Aí ela vai jogar bola. Todo mundo, o pai falava, não filhão, você é demais, você é o próximo craque universal. Moleque ruim de bola que só. Ruim. Aí ele vai jogar bola, quem vai contar para ele que ele é ruim? Os coleguinhas dele. Aí agora essa criança fica sensível. Esse menino chega chorando em casa, porque ele entra em conflito. Dentro de casa ele aprendeu que ele é o centro do universo, agora ele vai para a vida e descobre que não é. Está entendendo, irmãos? Tem uma outra razão para que cônjuge venha antes de filho, sabe por quê? Eu casei com a Ana Paula, daqui a pouco nasce a Laurinha, aí, vem cá amor, rapidão. Olha o que acontece, pode estar acontecendo com você, e talvez você não esteja percebendo isso. Quando eu casei com a minha esposa, eu estava aqui ao lado dela, aí daqui a pouco chegou a Laurinha e ficou no meio, aí daqui a pouco chegou a Helena. Isso é natural, nós nos distanciamos por causa dos filhos, né? Lá no Nordeste, onde estão meus pais, então é 15, 20, aleluia. Isso não é o distanciamento, isso aí já é uma extradição, aleluia. Mas olha o que acontece, fica aqui, olha o que acontece. Quando as minhas filhas crescerem daqui a pouco, se tudo der certo, o caminho da vida for, e a bênção de Deus estiver lá, elas vão conhecer 2 rapazes, cada uma vão se casar e vão embora. E aí acontece o que nós chamamos de síndrome do ninho vazio. Quando os filhos casam e vão embora, os casais se olham e parece que são 2 estranhos dentro de casa, porque eles permitiram um distanciamento, porque o casamento não foi alimentado, o casamento não foi a paz, casamento tem que ser cultivado. Deixa eu falar de forma prática. Você teve um bebê, o bebê está dormindo no meio da cama, você tem um problema. Tira a criança da sua cama. Deixa eu te contar uma novidade. Fala para quem está do seu lado. Inventaram um negócio chamado berço. Fala para a pessoa aí. É uma coisa moderna, talvez você não conheça. Uma tecnologia para salvar a sua cama. Tira a criança da cama. O melhor ainda, vou te contar outra verdade. Tire do quarto. Por quê? Primeiro, porque vai fazer bem para o casal. Segundo, vai fazer bem para a criança. A criança está comprovado. Existe pesquisa científica.
a criança tem que entender qual é o espaço dela e qual é o espaço dos pais. E quando ela não sabe a diferença entre a cama dela e a cama dos pais, o quarto dela e o quarto dos pais, essa criança vai crescer emocionalmente comprometida e deformada. Não sou eu que estou dizendo isso. Quer ajudar o teu filho? Priorize o teu cônjuge. Quer ajudar os teus filhos? Respeite o teu cônjuge. As crianças irão nos testar. Acontece lá em casa, a Laurinha já começou a fazer isso, a gente já cortou. A Laurinha ia até a Ana Paula: mamãe, posso ficar no celular? A Ana Paula falava não. Aí ela vinha até mim, sem falar que tinha falado com a Ana Paula: ô pai, o senhor é tão lindo. A Helena que faz isso, né? Começa elogiando, já sei. Aí ela fala assim: pai, posso ficar no celular um pouquinho? E muitas vezes, eu sem saber, não tinha obrigação de saber, falava: pode. Aí ela ia ficar no celular. A mãe passava: o que você está fazendo aí? Estou aqui porque o pai deixou. E olha que eu tinha quebrado a autoridade da minha esposa sem saber. Tem cônjuge que quebra na frente. Tem cônjuge que a mulher fala assim: não pode pegar no celular. E o marido na frente dos filhos: pode pegar sim. Você acabou de passar uma mensagem para o teu filho. Aqui em casa, pai e mãe não se entendem. Eles não têm autoridade nenhuma, então eu não vou respeitar ninguém aqui. Os irmãos estão entendendo? Não precisa falar aleluia, eu sei que dói. Mas é verdade. Pastor, o que a gente faz então? Se você tiver que, o meu cônjuge der uma direção que eu não concordo, não quebre a direção na frente dos filhos, ainda que você não concorde. Às vezes a Ana Paula está exagerando, ao meu ver. Eu vou ficar na minha. Mas aí depois eu vou chamar ela no canto, lá no quarto, longe das crianças. Amor, não concordei com aquilo. Porque na frente das crianças eu preciso afirmar a autoridade do cônjuge, não quebrar a autoridade do cônjuge. Estão entendendo, irmãos? Você tem que entender que existem conversas que são proibidas para menores dentro de casa. Essa é uma delas. Tem conversa que eu não vou ter na frente dos filhos. Eu não vou discutir a autoridade na frente dos filhos. Eu vou para dentro do quarto, lá o casal resolve. E o casal sai junto e dá a direção junto. Os filhos têm que olhar para o casal e ver uma só direção, uma só autoridade. Isso vai formar neles um caráter curado, um caráter consolidado. Então não fique quebrando a autoridade na frente dos filhos. Não fique ridicularizando o cônjuge na frente dos filhos. Não discuta na frente dos filhos. Enquanto você tiver filhos pequenos, adolescentes, seja o que for, não esqueça do seu casamento. Obrigado, amor. Não esqueça do seu casamento. O casal precisa ter o seu tempo. Aí sim vale a pena você depender do pai, da mãe, do sogro. Pega uma noite, leva lá para a casa deles, que eles gostam de neto mesmo, e ganha o seu Vale Night. Você é casado? Fala para o teu cônjuge: a gente precisa de um Vale Night, a gente precisa de uma noite, a gente precisa de um tempo. Você tem que alimentar o seu casamento, porque um dia você vai ficar só com esse velhinho, com essa velhinha na sua casa. Esse é o caminho. Quando eu ficar um pouquinho mais velho, eu não vou ter a Helena e a Laurinha, porque se tudo der certo, a Helena e a Laurinha vai estar cuidando da família delas, mas eu vou ter a Ana Paula, e ela vai ter a mim. É por isso que cônjuge tem que vir primeiro na escala de valores, depois virão os filhos, depois virão os demais familiares. E dentro da família, só para encerrar, porque o tempo já foi, preciso encerrar aqui, para orar por vocês, existe uma linha de autoridade. Diga linha de autoridade. Deixa eu passar rápido sobre isso.
Efésios, 1 Coríntios 11, 3, diz assim: entretanto, desejo que entendais, existe uma coisa que nós temos que entender, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da esposa, e Deus o cabeça de Cristo. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que Jesus, gente, o Filho de Deus, ele se submeteu ao Pai, amém? Cabeça quer dizer líder. Deus é o cabeça de Cristo, porque Cristo se submeteu ao Pai. Mas esse texto está dizendo que os homens, quantos são homens aqui? Levanta bem alta a mão. Os homens precisam se submeter a Cristo. Eu preciso submeter o meu coração, meus propósitos, meus sonhos, minhas vontades ao governo do Espírito Santo. E se eu sou casado, veja bem, eu sou casado, o meu líder é Cristo, eu sou o marido, eu sou o pai, o meu líder é Cristo. Mas está dizendo aqui para minha esposa, esposa, o teu líder é o teu marido. Eu sei que existe uma mensagem hoje feminista muito forte, que confunde as coisas. Eu não estou dizendo que marido é mais importante do que esposa, eu estou dizendo que os papéis são diferentes. Ambos para Deus têm o mesmo valor, ambos para Deus têm a mesma importância, mas os papéis são diferentes. Eu tenho o papel de liderar, e a minha esposa precisa ser liderada por mim. Agora vamos pegar os problemas rapidinho aqui. Primeiro, tem homens que têm que entender que a sua autoridade para liderar a sua família depende da sua submissão a Cristo. Se você estiver se submetendo ao diabo, meu filho, não espere ter autoridade para liderar a sua família. Se quem te move é o mundo, se quem te move é a carne, se quem te move você é um brucutu, você não ouve ninguém, você é um teimoso, rabugento, você não está se submetendo a Cristo, portanto você não tem autoridade para liderar a sua família. Os homens ainda estão aqui? Diga amém. Então a minha autoridade como pai, a minha autoridade como marido, ela cresce na medida em que eu me submeto a Cristo. Quando eu me submeto, eu ganho autoridade. A autoridade, ela é transferida, é ganhada através de submissão. Quanto mais eu me submeto, mais autoridade eu ganho. Quanto mais eu me submeter a Cristo, mais autoridade eu ganho para ser um bom pai, para ser um bom esposo. Agora as mulheres também têm que entender isso, porque tem muitas mulheres que na prática até dizem: pastor, eu aprendi isso desde criança. Glória a Deus, eu sei que você aprendeu, a questão é, você está praticando? Ou você está tentando liderar a sua casa? Ou você está tentando, você já inverteu esses valores? Tem um casal na Bíblia, um dia eu vou pregar só sobre eles, o Acabe e a Jezabel. Acabe era o rei de Israel, e Jezabel era uma rainha, uma princesa com quem ele se casou. E Jezabel, a Bíblia mostra uma mulher dominadora, uma mulher que mandava no marido, uma mulher que mandava no reino, uma mulher manipuladora. Toda Jezabel precisa de um Acabe. Acabe é um homem fraco, Acabe é um homem sem liderança, Acabe é um homem confuso, Acabe é um homem que não tem liderança. Toda Jezabel procura um Acabe para casar, e aí você tem um casamento invertido, onde tem uma Jezabel que domina um Acabe, e aí acabou tudo, porque não tem a bênção de Deus. Pastor, é possível curar um casamento entre uma Jezabel e um Acabe? Quando um dos dois entende a palavra, começa a se arrepender e começa a mudar, há esperança para esse casamento, mas tem que começar de alguém. Um dos dois tem que começar a consertar, um dos dois tem que começar a praticar os princípios da palavra de Deus, e aí a coisa começa a mudar.
Irmãos, o tempo já foi, eu vou ter que parar, mas nós vamos continuar isso, amém? Vamos continuar isso. Quantos acham essa mensagem necessária? Essa é uma das mensagens mais necessárias nesse tempo. Então eu quero que você feche os teus olhos, aonde você estiver, mesmo você que está nos assistindo, feche os teus olhos agora. Eu quero orar por você. Eu creio, querido, que a palavra, ela esclarece, mas a palavra, ela tem um poder, ela é viva, e a palavra que foi semeada, lançada na tua vida, no teu coração, é uma palavra viva que vai ficar agindo dentro de você, vai ficar agindo dentro do teu espírito. Eu também creio que Deus é poderoso para te ajudar a mudar aquilo que tem que ser mudado. Deus tem uma boa vontade a teu respeito. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pelo milagre da reconstrução dos seus valores. Eu quero orar pelo milagre da restauração de uma escala de valores segundo Deus. E se você é aquela pessoa que diz: pastor, eu quebrei princípios, e eu estou quebrado, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você, minha irmã. O Evangelho é recomeço. Há um recomeço na cruz, há um recomeço no Evangelho, e Deus quer recomeçar na tua vida. Está escrito que Deus não leva em consideração o tempo passado, mas Ele chama todos ao arrependimento, para que a partir daí haja uma mudança e uma novidade de vida. Deus tem algo novo a partir de agora sobre você. O Evangelho é uma nova oportunidade. O Evangelho é um pai querido te chamando, te colocando no colo, dizendo: eu vou te ajudar agora. Se você permitir, você vai viver uma vida nova. Pai querido, nesse momento eu oro por cada pessoa que me ouve aqui nesse lugar, por cada pessoa que me assiste. Estende a tua mão e toca agora, Senhor, em cada um. Toca nos nossos lares, nas nossas famílias, Senhor. Esta mensagem, Senhor, não é fácil de ser pregada, muito menos de ser ouvida, mas certamente também não é fácil de ser praticada, a não ser que seja a tua força e a tua graça na nossa vida. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos esclareça. Eu oro, meu Deus, para que fortalezas na mente, no coração, que estão, meu Deus, impedindo o melhor na nossa vida, caiam por terra, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude a acertar a nossa vida, acertar a nossa família, acertar a nossa agenda de tempo, acertar aquilo que precisa ser acertado. Cura, meu Deus, as famílias, cura os matrimônios, Senhor. Ajuda-nos com os nossos filhos, que nós possamos, meu Deus, fazer aquilo que eles precisam e não aquilo que eles querem, Senhor. Que nós possamos levantar uma geração curada, uma geração santa, que os nossos filhos não façam parte das estatísticas que vemos hoje, Senhor. Muda-nos a partir do nosso casamento, muda o nosso casamento a partir de nós. Eu oro por todos os casados nesse lugar. Eu oro, meu Deus querido, traz o teu amor, a tua unidade sobre cada casamento. Ajuda-nos a nos casar ainda mais, a nos unir ainda mais com a nossa esposa, com o nosso marido. Ajuda-nos, meu Deus, a deixar completamente pai e mãe, a deixar completamente sogro e sogra. Ajuda-nos, abre portas, caminhos, condições para isso, Senhor. Queremos viver no centro da tua vontade, meu Deus, no centro da tua vontade. Coloca-nos ali, Senhor. As feridas do passado, em nome de Jesus, traz cura. Ajuda-nos a superar. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão solteiros. Há uma promessa na tua palavra. O Senhor é aquele que faz com que o solteiro habite em família. E eu oro, meu Deus, por família. Eu oro por bons casamentos. Eu oro por pessoas certas para pessoas certas. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor ajude esta pessoa solteira, solteiro,
a experimentar esta família equilibrada da tua palavra. Eu oro por este milagre. Eu oro, meu Deus, por estas restaurações. Eu oro por estas liberações sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus.